Então, falando dos subsistemas, na aula passada eles foram apresentados, né? Foi dado o nome de cada subsistema que a gente trabalha em RH e hoje a gente vai conversar um pouco mais de cada subsistema, começando pelo recrutamento e seleção. E essas duas imagens traduzem bem o que é essa tarefa, né, de recrutar e selecionar. Recrutar é botar a boca no trombone, divulgar para o mercado, para todos os espaços compatíveis que eu estou com uma vaga aberta na minha empresa. E claro, né, o desafio é achar o caminho certo, o lugar mais produtivo para recrutar, para buscar essas pessoas. E selecionar, como a imagem também mostra aqui, né, decidir qual o melhor candidato para ocupar aquela vaga, conforme o que a gente já viu, é o que melhor se encaixa dentro da missão, visão e valores da empresa e o desenho do cargo que você desenhou de acordo com as competências necessárias. Falei de formulários, né, da importância da gente trabalhar com formulários, isso também me permite medir tempo de resposta, o tempo entre a solicitação da vaga e o fechamento, a apresentação do candidato, quanto tempo eu estou trabalhando, e dessa forma eu vou poder avaliar se os meus métodos precisam ser melhorados, onde eu posso estar errando, para diminuir o tempo gasto para apresentar um candidato. Bem, esse documento, como eu já falei, também é de extrema importância, porque ele vai responsabilizar, né, quem é o gerente que está solicitando, o diretor que aprovou e está sendo compatível com essa solicitação, e o recrutamento. Então, o departamento que está pedindo a data para eu fazer essa medição, qual é o cargo. No caso desse modelo de ficha, existe um código de contratação desse colaborador, que pode ser o código que se usa no INSS, né? A tabela de cargos, ou algum código interno da organização. A gente sempre precisa ter essa informação, se é para substituir ou para aumentar o quadro. E isso por que isso é importante? Se é uma substituição, muda a velocidade, né? Substituição significa preciso tirar alguém ou alguém já saiu, eu tenho que tampar esse buraco para não ter problemas, isso tem que ser mais rápido. Ou aumento de cargo é uma situação mais planejada, então me permite também me organizar e ter mais tempo para esse trabalho. E se for aumento de quadro, preciso justificar. Todos esses dados também vão para nível estatístico, para quando eu for fechar o ano do RH, apresentar quais foram as metas, os trabalhos feitos e verificar onde é que pode ter aprimoramento. No caso de substituição, os espaços estão reduzidos, né? Mas precisa estar muito bem informado também sobre o participante, quem preenchia anteriormente a vaga, e qual o motivo da saída. O motivo da saída é importante saber para, né, não cair no mesmo erro. Ter mais cuidado nessa nova contratação. Esse é o básico do básico que a gente precisa, uma sugestão de Kevenato. Ficha de descrição de cargo. Então, eu sou do recrutamento, recebi a solicitação da vaga, eu preciso ver a ficha da descrição do cargo. Se ela não existe, eu vou preencher junto com as áreas solicitantes. Aqui também é um modelo, né, de uma empresa que está procurando um diretor para a área administrativa. E aqui, para quem que ele vai responder, esse diretor? Isso é extremamente importante também, tudo é importante, né? Tudo é muito importante. Quando a gente fala de recrutar, selecionar, contratar pessoas, o termo importante aparece com muita frequência, porque o adjetivo, porque a gente está mexendo com vidas de pessoas. Quando eu contrato uma pessoa, eu estou deixando de contratar outras. Eu posso estar cometendo um erro e uma injustiça muito grande, porque se eu contratei alguém que não é a melhor escolha, né, ou com falhas no meu processo que me levaram a escolher aquele candidato que não era o melhor do processo, eu estou mexendo com a vida de várias pessoas, com vários paradigmas, e inclusive com a equipe onde esse novo colaborador vai se encaixar, porque ele dando certo, beleza, mas se ele der errado, ele afunda o barco junto, ele causa no mínimo um tremor, um maremoto meio, ainda que de leve, né, de não muita força, mas que atrapalha o fluxo da empresa. Atrapalhar o fluxo da empresa, a gente está falando de perda.
Descrição de cargos, não vou entrar nessa seara, a gente já conversou quando falou do chá, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes para serem descritos, a formação que a gente exige para esse colaborador e a experiência anterior. Eu achei interessante esse modelo que eu apresentei para vocês, porque está pequenininho, mas dá para ver que aqui pede experiência mínima de 1 ano em atividades administrativas, atendimento financeiro e blá, 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 né? É um risco que a empresa está se colocando, embora esse documento seja de uso interno e não deve ir para a mão do candidato nem de ninguém, deve ficar interno entre a área solicitante e a área que está produzindo essa demanda, porque a gente tem uma legislação que veio, deixa eu ver, do governo Lula, no fim do governo Lula, antes de passar para Dilma, ele colocou que ele proibiu que se exija de qualquer candidato mais do que 6 meses de experiência anterior. Então, se você publicar um anúncio pedindo que o candidato, que as pessoas, que determinada pessoa tenha, que as pessoas que quiserem se apresentar a essa vaga tenham 1 ano de experiência, você está colocando a tua empresa em risco de, primeiro, né, a imagem da empresa fica arranhada e pode sofrer algum processo de candidatos. Ok, gente? Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Eu estou falando sozinha, caiu todo mundo? Estamos ouvindo, professora. É porque a gente coloca no mudo Então, para tá. não atrapalhar. Ah, beleza. Assim, aí tem vocês estão só com uma fotinha, então também não dá para prestar atenção na reação, como é que está sendo. É para a gente não ver que a TV tá ligada no show, né? Como é que chama aí? Quem tá cantando hoje? É o Bruno Marrone hoje. Então, né? Desliga a TV do Bruno e Marrone. Ele não vai ajudar Eu vocês a tô. ficarem bem no mercado. Enquanto a senhora tá falando, eu tô passando um óleo no meu cabelo. Isso é aproveitar bem o tempo. Aham. Mas vamos lá, gente. Então, as perguntas que recrutamento e seleção vai se fazer né? A empresa é atraente para os talentos do mercado? Qual foi a fama que essa empresa desenhou no mercado de acordo com as atitudes dela, de acordo com a forma como ela tratava os seus colaboradores, como ela tratou os seus ex-colaboradores, e quais os canais que estão sendo utilizados para recrutar? São 2 perguntas-chave para você avaliar se você está desenhando o teu processo no caminho correto. Falando em empresa atraente para talentos do mercado, hoje eu vi em atraso, ou teve uma live ontem da revista Você S.A., acho que eu falei para vocês já dela, né? Quem seguia a revista Você S.A. no Insta, que ela tem publicações muito interessantes. Aí teve uma live fantástica, onde o consultor convidado ele falava dos cuidados que a gente tem que ter, principalmente no momento atual, né, na crise do Covid, que as empresas infelizmente estão precisando desligar pessoas, não por vontade, mas por necessidade, por falta de caixa, e que os cuidados, a delicadeza que deve envolver isso, inclusive de não perder a conexão. Eu ouço mesmo de pessoas que me falaram: Cristina, eu fui desligada porque a empresa realmente não tinha condições de me manter parada, nem tinha como me dar mais férias, mas o que a empresa, ela me garantiu que quando o mercado retomar, quando voltar a reaquecer, eles vão me recontratar. Se esse é o desejo real da empresa, o que ela precisa fazer? Manter conexão durante esse período. Né? Então, vamos supor, Cristina foi desligada, dói pra caramba, dá um medo danado, o que vai ser do meu futuro, mas a empresa disse que vai me recontratar. É procurar manter esse contato diário, semanal, de vez em quando, perguntar: ei, Cristina, tudo bem? Tá precisando de ajuda? A gente pode fazer alguma coisa por você? Olha, a gente ainda não tá melhorando, a gente começou a melhorar agora, puxa, tá começando a aquecer, quem sabe vai ser mais pra frente, que é o que a gente faria com qualquer relacionamento. Né? Qualquer pessoa querida que a gente precisasse ter um afastamento temporário, como estamos tendo hoje, né? Pessoas que a gente ama, a gente só se fala por telefone, só se vê à distância, mas a gente fica mandando bilhetinhos dizendo: poxa, não vejo a hora de te reencontrar, poxa, eu tô me sentindo bem, e você, como é que você tá? Que é uma forma da gente manter a conexão, embora distantes, né? Estamos próximos, não ficamos distantes fisicamente, não nos distanciamos no sentido de conexão. Certo? Então, a gente teve ali a ficha de solicitação de emprego pela área que demanda, que solicita a vaga, os cuidados que a gente precisa avaliar, né? Se a empresa, estou com dificuldade de trazer candidatos, a tua empresa realmente está atraente, né? Eu acredito que eu comentei que às vezes quando eu vou
na Justiça do Trabalho, vou presenciar alguma audiência trabalhista. Tem algumas pessoas, tem uma televisãozinha lá, um visor que vai mostrando a sequência das audiências para a gente saber se a nossa já foi, não foi, quanto tempo é a previsão para ela acontecer, mas quando ela vai acontecer também tem uma pessoa do tribunal que vai à porta da sala e grita o nome da empresa, né? Então, fulano de tal, e a empresa da outra parte, a gente tem a empresa tal. E é muito comum que é muito fácil de perceber que alguns nomes de empresa a gente ouve com muita frequência. São muito chamadas, o tempo inteiro você ouve aquela empresa. Para nós, da área de pessoas, a gente sabe que isso é um sinal bem forte de que essa empresa tem problema. Afinal de contas, não é normal ela estar demitindo tanta gente, ter tanta rotatividade com tanta frequência. E isso torna a empresa menos atraente para os candidatos, né? Ninguém vai querer amarrar o bode numa empresa que manda embora as pessoas com tanta facilidade, ou pelo menos que tenha essa fama. E custa caro reverter essa fama. E aí, partindo ainda de recrutamento e seleção, né? Uma das principais ferramentas, mesmo que a empresa não tenha um RH super bem estruturado, não tem profissionais preparados para fazer processos mais requintados e que permitam uma busca mais apurada, no mínimo, em todo o processo seletivo, a gente vai ter entrevista. É o mínimo que deve existir para se tomar alguma decisão em relação ao candidato. Então, basicamente, a gente costuma dividir as entrevistas pelo formato dirigida, não dirigida ou mista. Dirigida, a gente já prepara um roteiro de perguntas para fazer para o candidato. A não dirigida ela toma o rumo de uma conversa mais fluida e o risco dessa conversa é você acabar perdendo alguns pontos importantes, pontos chaves que deveriam ter sido questionados, porém você também acaba descobrindo, tendo acesso a informações que de repente não estariam de forma normal no teu processo nas perguntas alinhadas, e a mista que coloca das duas, né? Ambas, os três pontos, os três tipos, exigem bastante preparo. E para quem está começando, né, Cristina, vou começar a fazer esse processo na minha empresa, o que eu sempre oriento, e eu fiz isso também no meu início, treina. Né? Desenha uma entrevista, vai para frente do espelho, treina as perguntas, chama alguém da família, chama filho, chama alguém para te ajudar e vai treinando isso até o momento que você começar a perceber que você achou o rumo, quando você percebe que o candidato tem um tom de voz diferente, quando ele demorou um pouco mais ou teve uma respiração um pouco mais profunda com determinada pergunta e você começa a entender quais são os sinais, qual a mensagem que esses sinais estão te passando. Não dá para a gente aprofundar demais em entrevista, é um tema bastante profundo mesmo na verdade, mesmo que você pode ler bastante sobre isso, agora o que vai fazer a diferença é chão, é fazer entrevista e mais entrevista e aprendendo com os teus erros para melhorar essa ferramenta. Então, vamos lá. Falamos do desenho do cargo, divulgou a vaga, recrutamento, seleção, começa na triagem dos currículos. Aqui a gente tem, hoje em dia, muitas ferramentas tecnológicas, algumas com preços bastante acessíveis, e vale a pena a empresa utilizar esse recurso, porque, principalmente, quando a gente tem uma demanda de candidatos muito forte, como a gente vive hoje, muita gente desempregada, tem muito mais pessoas interessadas em ocupar vagas, porque elas precisam sair da zona de desconforto, da zona de medo, da zona de terror que elas vivem. Então, a tendência é a gente ter um aumento da resposta de currículos, mesmo, e bastante comum mesmo. Quando eu faço anúncio de vaga, eu sempre coloco, por favor, não responder que não for o perfil dessa vaga, mas cerca de, pelo menos, 20% dos currículos recebidos vem aproveitando carona. Pessoas que ficam procurando na web, descobrem uma empresa que está fazendo contratação e o raciocínio dos candidatos é, eu vou mandar, porque qualquer coisa, mesmo que ela não precise de mim agora, alguma hora ela vai precisar. E, na verdade, isso não acontece. Quando a gente tem uma demanda, um resultado muito forte de currículos, a gente vai deletando, porque não tem condições. Né? Não adianta eu deixar guardado numa caixa de arquivo 2.000 currículos, porque não vou ter como revisá-los, porque todo dia eu vou estar recebendo 500, 1.000 e tantos currículos. O caminho mais fácil para nós recrutadores é ir deletando, vai lá, deletando, isso aqui não tem nada a ver, deleta, né? Abriu, começou a ver erro de português, já deleta, abriu, começou com um papo meio estranho, já deleta, abriu, viu foto completamente fora do perfil profissional, já vai deletando.
Corre o risco de perder gente boa nisso, sim, mas eu também poupo muito tempo, que corre o risco de me enforcar nesse processo e não conseguir atender dentro dos prazos necessários. Então, depois da triagem de currículos, recrutamento e seleção pode utilizar testes psicológicos, para algumas vagas é indispensável. Para outras, a gente pode até pensar em outras ferramentas, e eu não tenho psicólogo na minha equipe, eu posso terceirizar esse processo, a gente consegue ir no mercado hoje psicólogos com boa experiência e que trabalham freelance com boa negociação. Aliás, no cenário atual, boa negociação é o que mais vai acontecer. Teste de conhecimento específico, isso é elaborado normalmente pela área demandante, ou o RH tem que ir lá aprender, entender daquele negócio para poder aplicar os testes. Daqui, a entrevista psicológica, eles acontecem em 2 momentos diferentes. Pode ter, aproveitando a presença do psicólogo, ele apresentar o resultado e aproveitar o momento em que ele está trazendo esse resultado, já fazer a devolutiva para o candidato e aproveitar para uma entrevista psicológica. Pode ter a aplicação de dinâmicas, né, exercícios vivenciais, dinâmicas, as famosas e temidas dinâmicas de grupo, para finalmente chegar ao parecer do RH. E por que eu coloco parecer do RH? Porque o RH é um caminho. Então, o RH vai dar o parecer de que o candidato tem condições ou não tem condições de preencher a vaga. E por quê? Então, olha, nesse processo seletivo, o melhor candidato que a gente chegou foi a Cristina, porque ela cumpre isso, 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 mas também percebemos que ela tem algumas dificuldades que são tal e tal. Né? E isso vai ser encaminhado para a área solicitante, que é quem vai assinar e aprovar esse candidato. A responsabilidade de dar o fim, né, de chancelar a aprovação desse candidato é a área solicitante. Bom, Peter Drucker diz, né, a gente vai partir para treinamento e desenvolvimento. Vamos lá, fechamos o processo seletivo e apresentamos um candidato. Vai para treinamento e desenvolvimento porque ninguém vem completamente pronto para sentar e sair pilotando uma Ferrari, né? Precisa ser treinado. E aí Drucker traz uma observação fantástica que o maior benefício do treinamento não vem de se aprender algo novo, mas de se fazer melhor aquilo que bem. Então, eu selecionei os candidatos e, obviamente, né, a gente espera que desse processo me traga, eu faço uma seleção com aqueles que têm não só o melhor comportamento, me deram indicativos de melhor comportamento, mas aqueles que também têm boa experiência e sabem realizar bem as tarefas que precisam ser feitas. Mesmo assim, ele precisa ser treinado, porque ele nunca fez isso antes dentro do contexto daquela empresa. E pior do que isso, aliás, lembrei agora, faltou colocar, que é a gente pensar que tem empresas que não gostam de treinar porque dizem assim, olha, esse candidato tem experiência, contrato de experiência por 90 dias, já custou caro para a gente chegar até aqui, agora eu vou treinar ele para depois ele não dar certo e vou perder todo esse investimento. E isso ainda é muito melhor do que não treinar esse candidato e ele acabar ficando na tua empresa, isso vai te custar mais caro. Então, treinamento e desenvolvimento precisa seguir no mínimo esses 4 passos básicos. Levantamento de necessidade, avaliar o que o treinamento precisa resolver, quais são as necessidades desta área, quais são as necessidades deste candidato, quais são as necessidades desta empresa neste cenário, neste momento. Definir quais vão ser os objetivos desse treinamento. Feito isso, qual tipo de treinamento que eu vou realizar com essas pessoas? Vai ser um treinamento técnico, vai ser um treinamento comportamental, vai ser um treinamento presencial, vai ser um treinamento à distância, vai ser um treinamento dentro do horário de trabalho do colaborador, vai ser um treinamento fora do horário de colaborador, vai ser um treinamento realizado com o corpo interno da empresa, os colaboradores profissionais da empresa vão aplicar esse treinamento, ou eu vou trazer um profissional do mercado para aplicar esse treinamento, um terceirizado, ou vou mandar esses colaboradores irem realizar esse treinamento em alguma instituição. E feito tudo isso, a realização do treinamento, tem que ter a mensuração dos resultados. Quais foram os resultados obtidos de imediato? O que os participantes me disseram desse treinamento? Qual a avaliação que eles me trouxeram ao fim desse treinamento?
e quais os resultados que eu posso medir após 1 mês, 2 meses ou 3 meses do treinamento. Teve aumento de produtividade, teve diminuição de erros, teve melhora no comportamento, as pessoas passaram a se relacionar melhor depois desse treinamento. O que eu percebi de imediato, em 15 dias ou em 30 dias? Fica a cargo da empresa e, dependendo do tipo de treinamento dos profissionais envolvidos, para definir estes prazos. Ok, vamos seguindo. A área de carreira e desempenho. Ela vai trazer a integração de um conjunto de ações para alinhar, de um lado, as expectativas que as pessoas têm em relação à empresa e, do outro, o atendimento das necessidades das pessoas. Vamos lá. O que a empresa, o que as pessoas esperam da empresa e o que elas precisam. Isso tem sido atendido? A gente está fazendo essa medição? Né? É mais ou menos como se fosse ou uma ouvidoria interna ou um... Gente, agora esqueci, mas algumas empresas têm o saque, né? Para saber dos seus clientes, se eles foram bem atendidos, se eles estão satisfeitos com o produto ou com o serviço que eles consumiram. Isso tem que acontecer dentro da empresa também. Cria vantagem competitiva, né? Então, não só entre outras organizações, você consegue com isso manter os teus melhores candidatos, você já atraiu, você já selecionou, você já treinou, até aí o investimento está ficando cada vez mais pesado, e como é que eu vou fazer para reter esses talentos? Então, a gente diz muito que é necessário ser bom atrator, ser atraente para os seus talentos, mas você também precisa desenvolver ferramentas para manter esses talentos dentro da organização. Mais ou menos quando a gente quer arrumar um namorado, né? Então, eu tô sendo atraente, o que eu tô atraindo? Só tô atraindo coisa ruim nessa minha vida, então o problema não tá, vamos pensar, o problema não tá nas pessoas ao meu redor, tá no meu dedo. Eu não tô sabendo escolher os candidatos, as pessoas legais para trazer para minha vida, né? Ou tô fazendo isso no lugar errado. Então, e depois, conseguir arrumar um namorado, né? O desafio é manter esse relacionamento, porque tem gente que depois que termina, que consegue ter um namoro, ou então depois que coloca uma aliança no dedo, aí se descuida e o relacionamento não tem manutenção, ele não vai para um caminho legal. Então, a empresa também precisa pensar nisso. Eu atraí as pessoas, eu contratei essas pessoas, né? Então, contratação é um casamento, colocou a aliança na mão direita. E agora, o que eu faço para manter este relacionamento ativo, positivo e de modo crescente? Então, né, aqui a gente fala o ciclo de gestão de performance de talentos, é como um PDCA, ele tem que estar rodando o tempo inteiro, o PDCA não para, né? Quando você começa no planejar, executar, né, e a ação, você já tem que pensar de novo no planejamento e está rodando o PDCA. Aqui também, a gente tem aqui o nosso PDCA de RH. Qual o planejamento que a gente tem para gestão de performance de talentos, a gente faz uma revisão, a gente faz autoavaliação, avaliação 360 graus, que é uma modalidade que todo mundo avalia todo mundo, eu avalio meu chefe me avalia, meus pares me avaliam, meus subordinados me avaliam, mas a empresa tem que ter muita maturidade para fazer esse tipo de aplicação. Teoricamente é muito bonito, é muito democrático, porém se você tem pessoas, se o clima organizacional da empresa não é efetivo, é o momento em que as pessoas vão aproveitar para descontar, é agora que a gente vai acabar com essa pessoa, né? Ou então você tem um gestor que ele é excelente gestor, inclusive porque ele faz acontecerem as regras, ele entra num setor em que antes não existiam regras, as regras não eram cobradas, de repente ele entra lá e diz assim, bom, gente, né? Eu não quero celular na mesa, eu não vou mais aceitar quem chegar atrasado mais de 10 minutos, eu vou mandar voltar para casa. Isso obviamente vai deixar os colaboradores dessa equipe chateados, porque eles estavam muito confortáveis anteriormente, e aí eles vão aproveitar esse momento de uma avaliação de 360 graus para jogar esse gestor na fogueira, né? E na prática a gente já viu eu já vi muitos gestores irem para a fogueira, serem queimados, virarem cinzas, justamente porque a empresa resolveu usar essa ferramenta numa equipe, num time que não estava maduro ainda para isso. A forma mais clássica é a avaliação do próprio chefe, né? O chefe avalia o subordinado.
Avaliação de potencial são ferramentas para avaliar qual o potencial que cada colaborador do meu quadro tem para crescer dentro da organização, para assumir novos postos, novas ou diferentes desafios, mesmo que isso não signifique uma promoção, um crescimento vertical. Qual o plano de sucessão dentro da empresa, né? Quando a Cristina sai de onde ela está, quem pode subir no lugar dela? Isso é legal de saber, de planejar, por quê, né? A Cristina já sinalizou que vai ficar na empresa até, sei lá, até ela se aposentar daqui a 3 anos. Então, eu preciso já começar dentro da empresa, procurar, pensar num plano sucessório. Vou preparar alguém, eu tenho 3 anos para preparar alguém internamente, ou para contratar alguém abaixo para ir treinando e entendendo como é que funciona esse negócio. Isso vai mexer com gestão de carreira, e aí a gente volta aqui para planejamento. É o PDCA do RH que não para de rodar. Podemos seguir. Vamos para a área de cargos e salários. E, gente, isso tudo, quando eu falo de áreas, não significa que na empresa eu tenho que ter uma pessoa, né, ou um grupo de pessoas responsáveis por cada área. Claro que empresas de porte maior e com melhores condições financeiras vão ter até uma equipe, um time só da área, só de cargos e salários. Mas falando no cenário de hoje, né, o gestor ou o colaborador que já circulou por várias dessas áreas e hoje ele tem múltiplas competências, ele tem mais chance de ser mantido, porque ele vai ser bombril, né? E nesse momento de crise, a tendência do mercado é isso, né? Alguém estava contando aí que a empresa mandou todo mundo de férias para casa, teve que fazer desligamento e quem ficou está fazendo tudo mesmo. Né? O meu time de RH, lá no time de RH, somos em 12 pessoas. Hoje, nós estamos trabalhando em 3, eu e mais 2 colaboradoras, e assim, a gente está tendo que fazer tudo. Claro, não tem que fazer folha de ponto, claro que está muito mais simples fazer a folha de pagamento, não temos que distribuir uniformes, não temos que resolver outros problemas diários típicos da área de pessoas, mas tudo que aparece a gente tem que dar um jeito de resolver. Cargos e salários vai desenhar, vai planejar e vai criar condições para o melhor aproveitamento das pessoas da empresa, criando uma política salarial que seja norteada pelo equilíbrio interno, ou seja, cada remunerado empregado levando em consideração seu cargo em relação aos demais cargos da empresa. A gente não pode ter alguém que tem um cargo abaixo do seu, né, mas que em termos de salário esteja ganhando mais. Isso gera desmotivação para quem está aqui. Poxa, eu trabalho mais, meu cargo tem mais responsabilidade, né? Quando precisa ficar até mais tarde, sou eu que sou acionada, e essa pessoa aqui, porque tem mais tempo de casa, ganha mais do que eu. Então, essa área, ela vai desenhar de quanto até quanto alguém em determinado cargo pode ganhar, de quanto tempo essa pessoa tem para ficar nesse cargo, até subir para uma outra posição, né? Então, se eu começo como um assistente administrativo júnior, pleno, sênior e pleno, né? 3 degraus, quanto tempo eu posso ficar em cada degrau, quanto tempo espera, em quanto tempo espera-se que as pessoas consigam subir para um outro degrau, qual vai ser a vantagem financeira e não precisa ser só financeira, qual vai ser a vantagem de subir? De repente não muda o salário, mas muda algum benefício, né? Quando eu passo para sênior, master, eu passo a ganhar 50% do meu plano de saúde, os gerentes, quando eu sou, todas as pessoas promovidas a gerente, ganham 100% do plano de saúde, ganham gasolina, enfim, né? Que benefícios eu posso colocar para dar um diferencial para esse profissional? E buscar o equilíbrio externo, ou seja, verificar, tá sempre olhando para o mercado para verificar se a tua remuneração é compatível com o mercado. Isso é um fator de atração, né? Se você tem salário muito abaixo do mercado, vai ser difícil trazer os melhores profissionais, mas também a gente verifica que tem empresas que nem têm um salário tão atrativo, mas elas têm uma carta de benefício, um clima organizacional, uma política de pessoas muito maravilhosa, e quem tem condições vai trocar a questão do salário por toda essa compensação em qualidade de vida, qualidade no trabalho e respeito. Beleza? E se eu coloco a minha empresa muito acima do mercado, ok, vai ter um monte de gente querendo entrar, mas também vai ter um monte de gente evitando sair ao máximo. Isso é bom? É muito bom. Mas você pode também ter problemas lá na frente se você chega num momento como hoje, né? E que a nossa legislação não permite redução de salários.
Então, quando a empresa sofre algum balanço, ela é obrigada a desligar os colaboradores. Então, aqui um caminho que cargos e salários costumam trabalhar. Quais são os cargos que existem na minha empresa e qual a descrição deles? Beleza. Quais são competências e pré-requisitos para cada cargo? Ok. Né? Dentro dessa análise eu vou ver, vou analisar esses cargos e vou pesquisar no mercado paralelamente e vou fazer a avaliação dos cargos dentro da minha organização. Feita essa avaliação, eu vou classificar esses cargos como assim? Né? Por área, por nível de gestão, por nível salarial, como é que eu vou fazer a classificação? É decisão interna. Grade de salários ou faixas salariais, quais são os patamares salariais que eu tenho, de quantos por cento, qual é a variação de cada nível que vai subindo. Então, de assistente administrativo, de júnior, pleno e sênior e pleno, né? Quantos por cento aumenta a remuneração? E para eu sair de assistente administrativo para gerente administrativo, né? É mais vantajoso quem está na área financeira no mesmo cargo, assistente jurídico, e vai passar para gerente jurídico, vai receber um patamar mais alto, porque o jurídico no mercado de trabalho é mais valorizado, então a gente precisa pagar mais para o gerente jurídico do que para o gerente comercial, por exemplo. Né? Isso precisa ser divulgado para diretores, gerentes e colaboradores. Então, a Cristina, na minha empresa não existe, vai seguir todo esse planejamento até chegar aqui. Cristina, isso já existe e a gente tem que fazer uma revisão constante, levando em consideração o aniversário em que o sindicato de cada categoria faz a revisão dos salários, né? Muda o piso salarial, muda o percentual, gera um aumento, que existe uma vez por ano. E é a oportunidade da empresa também fazer a equiparação com o mercado. Então, às vezes, o sindicato te traz um aumento de um ano para outro de 2%, mas internamente você está vendo que aqui você corre risco de perder profissionais, porque 2% não vai fazer muita diferença para alguns cargos chaves. Então, vai ter que rever o processo e propor à diretoria um aumento acima dos 2%, justificando, e o impacto que isso vai gerar na folha e no financeiro como um todo. Tá bom, gente? Eu tô falando aqui sozinha. Não, professora, tá claro, dá para entender perfeitamente. Que bom, que ótimo. Serviço social e benefícios é uma área que já foi mais forte dentro de RH. A gente teve aqui, deixa eu ver, por volta de 2010, houve um boom de serviço social, né? As faculdades saíram abrindo cursos de serviço social, foi muita gente se formando, indo para o mercado, não tendo absorção, o mercado não conseguiu absorver todos esses profissionais. E assim, é uma área nobre, mas o que eu ouço na maioria das empresas é que é o chantilly do bolo. Então, quando a empresa não está muito em condições ou não tem disposição para lidar com o chantilly do bolo, ela precisa no mínimo do bolo, ela precisa no recheio do bolo, se for possível, não é isso? A gente precisa de uma coberturinha do bolo, se não der para ser chantilly, vai ser um brigadeirinho ali, né? Serviço social não é chantilly do bolo, é a cereja do bolo. Então, dá para fazer um bolo legal sem a cereja do bolo? Dá, né? A cereja do bolo dá uma coisa assim, uma requintada, mas ele não vai deixar de ser bolo se não tiver a cerejinha lá em cima enfeitando. Serviço social, mais ou menos o que a gente diz nas empresas, é a cereja do bolo. Desenvolve projetos visando a melhoria na qualidade das pessoas da organização. É nobre isso. Acontece que outras áreas podem acabar absorvendo esse papel, né? Se a empresa tem uma psicóloga que faz o processo seletivo, o recrutamento e seleção, ela pode absorver esse papel. Então, nem todas as empresas, a não ser algumas empresas que precisam, porque está na exigência do sindicato, ou na própria legislação, ou no porte da empresa, ela precisa ter um profissional de serviço social, perdão. Qual o objetivo principal?
ser um canal de comunicação entre colaboradores e empresa. Como assim? O RH não faz isso? O RH não diz que tem porta aberta, a gente pode ir lá bater a qualquer hora que recebe? Sim, né? Mas o serviço social, ele tem a obrigação de descer para o chão da empresa, para o chão da fábrica, para o chão da loja, para o chão para a base da empresa, para o estoque, e ter contato permanente com as pessoas, de forma a medir o nível de satisfação. Uma coisa muito importante da gente pensar em não só numa empresa, né? Costuma-se dizer que o pior lugar do mundo para o ser humano, para cada um de nós estar, é o vácuo. Quando a gente está num vácuo, quando alguém deixa a gente no vácuo, né? Vácuo é um espaço vazio. Se eu fico no vácuo e o vácuo é meu, eu vou preencher ele do que eu bem entender. E normalmente a gente não coloca coisa boa nesse vácuo. Estão entendendo? O exemplo legal para isso, de novo, vou voltar na história de relacionamento, né? Que você tem aí teu boy, teu marido, tua esposa, sei lá, tua namorada, né? E todo dia vocês se conversam pelo WhatsApp, né? E manda lá beijinho, boa noite, tchau, dorme bem, dorme com os anjos, beleza? Todo dia 10h15, 15 para as 10, 9h30, a gente se fala, troca essas mensagens, ou a gente se fala. Ok, aí chegou um determinado dia, eu olhei no relógio, ops, já vai dar 11 horas e o boy não me mandou mensagem nenhuma, deixa eu checar aqui, não checou, deixa eu ver se está online, né? Mas espero mais um pouquinho, mando mensagem e tomo um vácuo. Mandei mensagem, oi, tudo bem, né? E dá-lhe vácuo. A mensagem foi visualizada e não teve resposta. Alguém aqui é capaz de me dizer que vai pensar assim, poxa, coitado, deve estar resolvendo um problema da empresa, eu vou parar de atrapalhar e vou dormir para amanhã bem cedinho ir lá fazer um café da manhã especial para tirar o estresse desse ser humano? Alguém é capaz de jurar que faria isso? Não, né? 99% da humanidade vai surtar, vai imaginar milhares de besteiras, vai se controlar até tipo meia-noite, ou vai pegar o carro, vai lá espiar na frente do boy para ver o que está acontecendo, senão a grande maioria já vai disparar um monte de mensagens falando besteiras, insultos. E é isso que acontece na empresa também. Quando a empresa deixa um espaço de o colaborador no vácuo, né, o colaborador pode pensar o que ele bem entender. A gente está passando por uma crise, a gente sabe que as empresas estão reduzindo caixa, só sai dinheiro e não está entrando quase nada, e a empresa não me diz nada, né? Ainda por cima eu vi que a gerente de RH passou por mim, não falou comigo, e eu não vou ser capaz de pensar que ela não me viu, porque ela estava preocupada com outras coisas, ela só vai pensar, tô lascada, vou ser mandada embora essa semana, já vou mandar cortar a net lá em casa, já vou mandar dar o cachorro para parar de me dar despesa, né? Já vou cancelar o cartão de crédito, por que eu fui comprar uma geladeira nova? E assim vai, a gente vai para a zona de desespero. Porque o vácuo dificilmente é preenchido por coisas boas. E o serviço social precisa fazer esse papel de estar acompanhando para perceber detectar onde é que existem bolhas, vácuos, comunicação que não está fluindo, para evitar que isso gere perda de produtividade, desespero, às vezes até, muitas vezes, é o que gera, inclusive, situações de greves e motins nas empresas. Lá na empresa onde eu trabalho, um exemplo assim dessa comunicação eles passam e-mail para todo mundo toda semana. Por exemplo, agora nesse período de pandemia, toda semana eles passam informativo, explicam sobre o home office, eles estão explicando tudo por e-mail. Então, assim, eles vão, vamos falar sobre o coronavírus, aí deixa todo mundo assim a par de tudo que está acontecendo. Mesmo que seja a nível gerencial, de supervisor para cima, e não se aplique para nós, mas a gente está sabendo o que mais ou menos está acontecendo no momento dentro da organização. Sim, porque aí os líderes devem ter a obrigação de repassar essa informação para baixo, né? E aí, assim, se eu tenho um assistente social ou alguém atuando, né, nesse papel, o ideal é que ela vá lá para baixo mesmo para saber, e aí, como é que vocês estão? Vocês estão recebendo informação? Né? Se não estão, eu vou equalizar essa informação, né? E depois vou lá em cima e falar, gente, ó, puxa a orelha de vocês, que vocês precisam baixar essas informações. Vocês precisam ajudar o pessoal lá de baixo a ficar com um nível de ansiedade mais controlado.
Mas, assim, o princípio é exatamente esse. Tem que haver comunicação, tem que haver informação. As empresas estão realmente... Eu acredito que hoje, sei lá, 30% da minha demanda de trabalho está nesse processo mesmo, de estar monitorando e verificando informações junto com o marketing, que está trabalhando em home office, me desenha as tags, né? Faço uma avaliação rápida com a diretoria e a gente solta na rede. Só quem está na nossa rede hoje são os gerentes, alguns gerentes e os supervisores, e eles têm a missão de depois soltar o WhatsApp para o pessoal que está em casa, porque como eles estão de férias, oficialmente a empresa não pode fazer comunicação com eles, mas eu posso atingi-los pelo WhatsApp dos supervisores informalmente. É uma forma que a gente encontrou dizer assim, oi, a gente está aqui, tá? Não esqueçam da gente, porque a gente não está esquecendo de vocês. Bem colocado isso mesmo. E, bem, outro papel importantíssimo em serviço social é desenvolver programas preventivos e educativos, que é exatamente esse papel que você colocou. Gente, olha só, coronavírus, né? Tomem cuidado, cuidados para você tirar a máscara, o que você tem que tomar cuidado quando você está indo do trabalho para a empresa, cuidados dentro da sua casa para você ficar bem. Essas dicas, esse é um dos papéis importantíssimos em serviço social. E, enfim, que os ajuda em dificuldades tanto profissionais quanto pessoais. É muito comum que o agente de serviço social vá à casa dos colaboradores para conhecer a realidade deles. Isso é importante. Eu me lembro de uma empresa que me contou, o dono da empresa me contou o seguinte, é um restaurante que estava fazendo, na época, estava ainda implantando de forma muito maciça a entrega, não era algo muito comum ainda aqui no Brasil, em Manaus. E como uma forma de estimular esses colaboradores, ele ofereceu para a equipe de motoboys, que eu acho que era em torno de 30, né? Falou, olha, quem atingir determinado nível de produtividade, eu vou dar um iPhone. E a campanha não deslanchou. Ele não entendeu, porque assim, para o dono da empresa, o iPhone é o ó, né? É uma ferramenta fantástica, é símbolo de status, etc. Quando um dos motoboys, que era líder informal, falou assim, escuta, olha, né? Na verdade, sim, o iPhone ele é até legal, mas eu vou ser roubado, né? Ou se eu chegar em casa com um desse lá no bairro onde eu moro, vão achar que eu roubei de alguém. E o que me interessa mesmo é que você me dê pneu. Se você ganhar produtividade, você me ajudar a trocar o pneu a cada 2 ou 3 meses, vai me deixar 1000 vezes mais feliz do que o iPhone. Então, se a empresa detectasse isso antes, né, se eu tivesse alguém que está lá no chão da empresa junto com esse pessoal, eu teria evitado essa perda de tempo e investimento errado em aparelhos de iPhone. Segurança e medicina no trabalho. Bem, quando a gente fala segurança e medicina no trabalho, não preciso dizer que é importante, né? Mais uma vez, é importantíssimo. Garante a saúde e a integridade dos colaboradores, né? Ela cria um conjunto de práticas para a manutenção do ambiente e atividades ocupacionais. Existe a Lei 6514, de 77, que obriga que a empresa tenha a aplicação dos requisitos de medicina e segurança no trabalho. Algumas empresas, pelo porte, pelo faturamento e quantidade de colaboradores, são obrigadas a terem um médico do trabalho, são obrigadas a ter um ambulatório, ter um enfermeiro do trabalho e um técnico, um engenheiro de segurança no trabalho. Empresas com porte e faturamento menor, elas podem ser desobrigadas dessa aquisição, mas elas são obrigadas a ter contrato de parceria com alguma empresa de segurança e medicina no trabalho. É necessário que um médico terceirizado, né, avalie todos os seus colaboradores, tanto na admissão quanto na demissão, e durante o período que eles estão também, uma vez por ano, tem que fazer o exame médico para garantir que todos estão bem. Também essa empresa, ou profissional, o médico ou engenheiro de segurança no trabalho, precisam fazer avaliações in loco dentro da organização para verificar questões ergonômicas que são ligadas a atividades ocupacionais. Ou seja, eu preciso ter alguém que vai assinar um laudo dizendo as cadeiras onde meus colaboradores trabalham, elas garantem não só um conforto,
né? A cadeira não tem que ser bonita. É legal quando a gente trabalha numa cadeira bonita, numa mesa bonita, num escritório lindo, mas elas têm que ser funcionais, ou seja, elas vão me provocar alguma lesão nas costas, elas vão me provocar dores lombares, que é uma das maiores causas de afastamento no trabalho. Elas vão me provocar enfim, né, existem as doenças ocupacionais que provocam pelo uso excessivo, são provocadas pelo uso excessivo de computador, pelo uso incorreto de mouse que não é ergonômico. Iluminação, o nível de iluminação é suficiente ou insuficiente, e isso afeta diretamente a saúde do trabalhador, e o nível de ruído. O ruído dentro da organização, tem muita impressora fazendo barulho, isso precisa ser tratado. E quando a gente tem linhas de produção, que é impossível você eliminar o barulho das máquinas, então você vai provocar a utilização dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, para proteger a saúde do colaborador. E isso é para a gente entender por que tem que ter um exame admissional e demissional. Não é só para saber se a colaboradora está grávida, porque isso vai me dar problema na empresa, né, que ela vai se afastar, etc., mas para prevenir também as doenças relacionadas à atividade laboral. Quando eu não faço os exames corretos ou necessários para o colaborador, eu coloco a empresa em risco, porque o colaborador pode ter entrado com uma doença pré-existente, isso não foi medido, e aí durante o labor, ou quando é encerrado o contrato, ele vai dizer, olha, eu entrei aqui ouvindo muito bem, mas agora eu tenho muita dor de cabeça e não ouço bem. E perda auditiva é irreparável. Então, via de regra, ela gera indenização ao colaborador lesado, e é uma penalidade muito forte para a empresa. Então, quando eu entrei aqui, eu estava super tranquila, inclusive eu era atleta, e aí me fizeram trabalhar nesses móveis inadequados, agora eu tenho adquirir uma lordose, adquirir uma lombalgia, eu preciso fazer tratamento com físio, preciso fazer acupuntura, blá, 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 e a empresa vai ter que arcar com isso. Sem falar no custo dos afastamentos, né? Que a pessoa pega licença, vai fazer tratamento e pega mais licença. Para evitar isso, algumas empresas têm obrigatoriedade, de acordo com o porte, de ter uma comissão interna de prevenção de acidentes, que é a CIPA, que é uma equipe dentro da organização que vai trabalhar somente na prevenção de acidentes no trabalho. Muita gente dentro de uma empresa gosta de se candidatar à CIPA porque ela garante estabilidade durante o processo, durante a gestão desse colaborador na CIPA, que normalmente é de um ano. A empresa faz a votação, elege, se não tiver tantas pessoas se candidatando, acaba elegendo a única chapa ou o único candidato, e esse candidato, enquanto ele está na gestão da CIPA, ele não pode ser desligado da empresa, a não ser que ele cometa alguma falta grave. Vamos lá? Então, os 3 profissionais basicamente envolvidos na área de segurança e medicina do trabalho, que deve estar locada também dentro de recursos humanos. É responsabilidade de recursos humanos ter esse contato com o médico do trabalho, engenheiro em segurança no trabalho e técnico de segurança no trabalho. Tem que ter alguém responsável, uma área responsável pelas relações trabalhistas e sindicais, que entenda de legislação, ou seja, os contratos, salário, benefícios, subordinação dentro da empresa e conflitos de capital e trabalho. Basicamente, essa história de colaborador vai denunciar no sindicato que tem gente ganhando mais do que ele dentro da mesma empresa, no mesmo cargo, no mesmo tempo de empresa, ou que a empresa que ele trabalha está muito fora, o quadro de remuneração está muito fora do que o mercado todo contempla. Ele vai denunciar isso no sindicato, o sindicato vai colocar um caminhão na porta da tua empresa com alto-falante, isso é péssimo para a imagem da empresa, isso estimula os colaboradores a se sentirem vítimas de um processo de uma empresa que é um algoz, e consequentemente aumenta o nível de insatisfação dentro da empresa e processos trabalhistas. Quais são as habilidades desse profissional? Esse profissional tem que ter muito conhecimento de legislação, mas ele também tem que ser muito hábil em entender estilos e habilidades gerenciais, forte relacionamento, diálogo e negociação,
Então, tem que ser alguém muito resiliente, com excelente comunicação, boa percepção do outro, muito senso, muita empatia, saber se colocar no lugar do outro, raciocínio rápido, ser muito bom em comunicação horizontal e vertical, e escrever vertical, né? Saber trabalhar flexibilidade, feedback e ter flexibilidade, entender muito bem de políticas de recursos humanos, principalmente as políticas internas, está muito linkado à missão, visão e valores da organização, ter excelente contato com a cúpula da empresa, porque essa comunicação precisa acontecer de forma muito rápida em momentos de crise. A administração de conflitos e crises, o que a gente vem vivendo hoje, e saber como agir em caso de greves, conflitos e afins. Vou dar um exemplo que a gente teve, né? Isso foi até dentro da empresa que eu estou hoje. Nós somos em 25 empresas, são 25 empresas administradas pela DM Serviços, que é onde eu trabalho, né? Cuidando dessas 25 bandeiras. Uma das empresas, ela tem um contato um pouco mais distante com a gente, até porque é um negócio que o negócio é exercido por esta área. Enfim, o tipo de trabalho ali não provoca tanto contato efetivamente. E a gente sabe que a líder desta área não é a pessoa mais hábil que a gente tem nesse mundo em termos de dar feedback e ter comunicação com a equipe. Quando a gente começou nessa correria do Covid, né, que a bolha estourou muito rápido, a gente ouviu falar tendo em São Paulo e no Rio de Janeiro, 3 dias depois já estava tendo notícia que fecha as portas, manda o time para casa, as lojas não vão abrir. E o RH correu para a rua para ir resolvendo, né, para campo, para resolver essas ações. Quando, no meio dessa bagunça toda, a gente recebe um contato do Ministério do Trabalho avisando que a gente tinha recebido uma denúncia, que tinha a equipe dessa unidade estava sendo obrigada a trabalhar sem respeitar os limites de distância entre colaboradores, sem ter recebido os EPIs e qualquer tipo de orientação. Isso tinha sido repassado para essa líder, mas justamente por ser uma líder que a gente não tem tanta proximidade, tanto contato, não houve o cheque disso. Isso foi uma falha de RH. Né? Conseguimos contornar porque, assim, na verdade, a gente já estava trabalhando nos bastidores para acontecer o home office e as pessoas foram... A gente deu uma abreviada nesse passo, deveria acontecer em 48 horas após esse momento, a gente conseguiu abreviar para pouco mais de 12 horas. No dia seguinte, a gente já distribuiu os kits para home office dessas pessoas e demos a resposta. Tivemos que, no meio da correria toda ainda, comparecer a uma audiência no Ministério Público do Trabalho para dar resposta a essa denúncia. Então, foi um momento de crise sério e exigiu, assim, na verdade, quem a gente acabou acionando foi o departamento jurídico, né? Falei, vai, se vira, porque eu não tenho como largar essa bagunça daqui agora. E DP. DP é a base, né? Já conversamos na primeira aula presencial, lá na IDAAN ainda, que é o princípio da área. Tanto que muita gente diz, eu tenho RH na minha empresa, mas na verdade o que tem é DP, porque uma empresa não tem como viver sem o DP, mesmo que seja o contador da tua empresa fazendo o trabalho do DP. Basicamente é responsável por atividades de contratação, pagar salários, cuidar do transporte, cuidar das férias, licenças, 13º, organização dos horários de trabalho, escalas, quadros de horários e as rescisões contratuais. São as tarefas básicas. Se a gente disser que são uns 3, 4, 5, 6, 7, 8 tarefas, mas existe um caminhão, uma fila de caminhões de tarefas para cada uma das tarefas listadas aqui. Onde são executadas as rotinas trabalhistas desde a admissão do colaborador da empresa ou até o seu desligamento, se for o caso de acontecer.